Amém, queridos? É muito importante esse devocional que nós estamos fazendo. Você que não fez, antes de ir embora, nós temos o boas-vindas ali, lá no fundo. Vai lá, dá seu número para o Bruno, acho que o Bruno vai estar lá hoje. E aí, nós vamos estar enviando para você esse devocional. Para que você entenda, nesse devocional nós estamos aprendendo sobre as características de Deus. As características de Jesus. E se você tem falha, se você tem uma deficiência em conhecer a Deus e as suas características, sabe, querido, você vai interpretar e você vai viver de uma forma totalmente contrária de quem Deus é. Então, nesses 3 dias, nós já falamos 3 características de Deus poderosíssimas. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus é bom. São 3 palavras, 3 versículos que a maioria dos irmãos, das igrejas, das pessoas, elas têm um leve conhecimento, uma informação, elas já viram sobre isso. Você não já ouviu dizer que Deus é bom? Você não já ouviu dizer que Deus é luz do mundo? Você não já ouviu dizer que Deus é o caminho, a verdade e a vida? Porém, quando nós paramos para pensar, nós começamos então a permitir, nós estamos mostrando, Senhor, eu tenho mais interesse, eu não quero ser só um superficial, eu não quero só saber de ouvir falar, mas quero te conhecer face a face. E aí, nós paramos de nos relacionar com a palavra de Deus como criancinhas infantis, que quando lê, Jesus é a luz do mundo, aí você fala assim, na sua imaginação, pequeno mundo de Bob teu, você vê um mundo, o planeta Terra, e uma luz iluminando o mundo. E aí Jesus é a luz do mundo. Mas isso não tem efeito. Mas o que tem a ver, pastor, Jesus ser a luz do mundo? Que sentido tem isso? Porque tem o sol, tudo bem, ele é maior que o sol. Então que mundo é esse? Que luz é essa? Então no discipulado ali, que você está fazendo seu devocional, você começa a fazer perguntas e esse desejo, essa fome de conhecer a Deus, faz com que o coração de Deus seja atraído. E aí ele começa a abrir o teu entendimento. Porque, sabe, Deus ele resiste aos soberbos, e ser soberbo, amado, é achar que sabe tudo. É achar que já tem entendimento de todas as coisas, porque você leu a Bíblia inteira, porque você tem 10 anos de igreja, porque você é pastor, porque você é líder, porque você é aquilo. Sabe, essas coisas é um perigo para a igreja. Porque traz uma soberba no nosso coração. E a gente deixa de descobrir segredos que o Senhor quer revelar a nós. Deus quer nos levar a níveis profundos da revelação da sua palavra. Então, quando nós estamos falando das características, e são fundamentos que eu e você precisamos carregar e meditar todo dia, porque todo dia vem uma mensagem, uma informação, uma situação dizendo, Deus não é bom, porque se ele fosse bom, talvez isso não teria acontecido com você, talvez esse acidente, talvez aquela outra coisa, talvez, sabe, a gente começa, porque não temos profundidade. Então Deus é a luz do mundo? Amém? Mas o que isso muda na minha vida? Bom, se eu entender que mundo, ele não está falando de planeta Terra, e se ele está falando de mundo, de pessoas, de humanidade, ele está falando de uma cultura. Ele está falando, aquele que me segue não andará em trevas. Então, em outras palavras, o mundo, amado, sem a palavra de Deus, que é a luz, é um mundo destinado a cair, a tendência de errar, de falhar, do egoísmo, da ganância, de sentimentos voltados para si mesmo. E Jesus está falando, aquele que me segue, que segue quem? A luz. Como que eu vejo Jesus? Através da sua palavra.
Então esta palavra é verdadeira, ela é a luz, e quando eu olho para ela e começo a vivê-la, eu entendo que Jesus é a luz do mundo, e agora que eu sigo essa luz, essa palavra, eu não vou andar em trevas, nos meus sentimentos, nas minhas vaidades, sabe, a paz começa a reinar dentro do meu coração. A confiança começa a se tornar estável. A minha esperança não é abalada. Eu começo a ter características de um homem e de uma mulher que representam Deus nessa terra. Aí eu entendo que Ele é o bom pastor. E o que adianta saber que Ele é o bom pastor? É porque não é só o bom pastor. Ele está falando do bom pastor, amado. Não é qualquer um que diz que ser bom. Não é qualquer um que tem algum tipo de obra. Ele diz assim: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, se Jesus é a luz do mundo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor. Sabe o que Ele está dizendo para você? Amada, eu não só fiz algumas coisinhas, eu só não te salvei, eu morri por você. Em outras palavras, Ele está falando: eu me dei todinho por você. E quando eu creio nisso, amado, as características de Cristo começam a tornar minha fé inabalável. Uma fé firme e constante. Posso ouvir um amém? Amém. Quem estava no culto da virada aí, dá um glória a Deus. Amém. Nós falamos e temos a ousadia, né? E o Senhor nos dá essa graça de dizer que esse ano é um ano de governo, tá? E muitas pessoas às vezes interpretam essa questão de governo. Então esse ano eu vou prosperar, esse ano vai ser massa, esse ano as coisas, eu vou estar por cima de tudo, eu vou estar resolvendo todas as coisas. Amados, eu acredito que andar com Jesus, aumenta para mim o meu ganho, por favor, para eu ficar mais longe aqui do mic, eu estou cansado hoje. Eu acredito que andar com Cristo é natural, é algo que flui naturalmente, viver uma vida de prosperidade. É algo que você não deve buscar. A palavra de Deus diz para a gente não buscar riquezas, não ter no nosso coração esse intuito. Porém, não significa que a riqueza não correrá atrás de você. Está entendendo? É algo que nós não devemos se preocupar. É natural, amado, que quem anda com Deus tem convicção na sua vida que tudo o Senhor está direcionando ele. É natural que quem anda com Deus tem uma convicção da proteção dele, do cuidado, da provisão. É natural. Então não são coisas que nós nos preocupamos, quem tem uma vida com Deus, amém? Porém, nós precisamos entender uma coisa: existe algo que nós precisamos governar, e esse ano é um ano de governo. Provérbios capítulo 16, verso 32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o teu espírito, amado, governar o teu eu, do que ser um conquistador de cidades, do que ter uma vida repleta de conquista. Olha o que eu ganhei, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha a minha família, olha a igreja minha, olha o ministério meu, olha, sabe, amado, o Senhor está dizendo assim: ei, é melhor você ter controle do teu espírito do que você se alegrar pelas conquistas que você tem feito na tua vida. Olhando para isso, e dentro de um ano de governo, eu quero hoje trazer uma mensagem: como nós vamos governar nos dias de hoje? Como eu governo então a minha vida nos dias de hoje, né? Uma coisa que é interessante, que o que é governar, né? Governar significa, amado, liderar. Então você vai assumir liderança. Governar significa administrar, saber administrar, olha, as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos. Governar significa conduzir algo com autoridade. Você vai ter autoridade sobre este assunto, sobre aquilo que você governa. Governar significa responsabilidade. Você se torna responsável. Governar significa sabedoria, seja em relação a si mesmo, aos outros,
ou qualquer situação da nossa vida. Só que no contexto bíblico, quando nós usamos o termo governo, não é só exercer controle sobre alguma coisa ou liderar alguma coisa, mas é cumprir um propósito divino. Cada um de nós temos uma meta, um propósito que Deus tem sobre nós. E governar a nossa vida é cumprir esse propósito que Deus estabeleceu sobre cada um individualmente. Posso ouvir um amém? É lógico que o mundo onde que nós vivemos, ele é propício a todas as avarias de situações. É um mundo marcado por crises, é um mundo marcado por desafios. A todo momento, amado, querido, você precisa de fé para acordar feliz, trabalhar, ter convicção que Deus é contigo. A todo momento, a sua fé está sendo provada. Você crê mesmo em Jesus? Você é servo mesmo de Jesus? Você confia mesmo em Jesus? Essas perguntas estão a todo momento sendo feitas de uma forma nas situações do seu dia a dia. E a todo momento você está dando uma resposta de fé em relação a isso. E essa resposta ela está pautada no governo que você tem diante das situações. Como você lidera, como você administra, como você resolve essas coisas. Então nossas decisões, nossos pensamentos, tudo isso engloba o governo de Deus sobre nós. Amém? Qual é o maior campo de batalha que você vai enfrentar quando nós falamos sobre governo? Porque a gente já imagina o que governar. Aonde governar? Que lugar? O que? Enfim, o maior campo de batalha que nós temos que governar, amado, está dentro de nós. É você mesmo. Sabe, é você olhar no espelho e falar assim, cara, a única pessoa que você tem que vencer é você mesmo. Enquanto você não vencer a você mesmo, você não consegue governar nada ao seu redor. Sabe, muitas pessoas estão procurando o externo. Você pode até alcançar algo externo. Você pode até estar num lugar onde aponta a sua liderança, aponta quem você é. Porém, a forma como você vai governar, se é padrão de Deus, é como você governa você mesmo. Como você diz para você, olha, quem está no controle da minha vida aqui não é os meus próprios desejos e sentimentos, sou eu. Como que é isso, AP? Que coisa doida. Por exemplo, amado, quantas promessas já fizeram só do dia 1º até hoje? Hoje é dia 5, certo? Quem falou que é para academia esse ano? Levanta a mão aí, dá uma glória a Deus. Beleza, já fizeram a inscrição? Amém, amém, glória a Deus. Quem falou que vai ler a Bíblia inteira esse ano? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Quem falou que vai estar nos cultos todos os dias desse ano? Dá uma glória a Deus. Quem falou que vai ser dizimista esse ano, todos os dias, todo mês? Só um? Ei, aí não tem glória? Quem falou que esse ano não vai sofrer por falta de dinheiro? Dá um aleluia. Aleluia. Que vai administrar suas finanças? Tá. Mas quem aqui já falhou já? Quem falou que na segunda-feira, no dia 2 ia levantar cedo e ia fazer uma caminhada. Aí chegou segunda-feira, chegou na quinta-feira, dia 2, o relógio despertou, 6 horas da manhã, como você tinha planejado. Aí você falou assim, o quê? Mais 10 minutos. Pronto. Você está dizendo para você mesmo que você deixa você se controlar, você não controla você. Os seus desejos, as suas necessidades, o teu corpo, sabe, o teu cansaço, a tua preguiça, a tua indisposição, o teu mau humor, a maneira de enxergar o mundo de uma forma ruim, tudo isso tem controlado a nossa vida. E esse padrão, amado, não vai levar você ao governo de Deus. Se você não aprender a dizer não para você, se você não aprender a dizer, agora você vai orar, e vai sentar naquele lugar e vai orar, amado, nada muda na tua história. Deus, Ele fez uma obra poderosa na nossa vida, sabe qual foi?
Ele tirou a lei do pecado, ou seja, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, amém? Nenhum. Calma aí, pastor, o que o senhor está falando? Que o pecado não tem mais poder sobre mim? É isso que eu estou falando, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala no livro de Romanos. Mas por que eu peco, pastor? Porque você quer. Porque você não controla você. Pastor, a palavra de Deus diz que Ele colocou um espírito de coragem sobre mim, de ousadia. Amém? Pastor, por que eu tenho medo? Pastor, por que eu não tenho ousadia? Porque você quer andar em medo, porque você não quer andar em ousadia. Você precisa dizer para você, não interessa, está escrito e eu vou viver. Então, o governo que Deus exige de nós, que nós assumimos, é o da tua vida, é você, é a sua pessoa. Para de deixar as suas emoções te controlarem. Para de deixar, sabe, os burburios, as fofocas, os sentimentos, tudo ao redor da tua vida, determinar caminhos teus. Nós acabamos de dizer, Ele é o caminho. É o que Ele diz que importa. Ele é verdade, confia, é a única verdade. E quando andamos nesse caminho e nessa verdade, a vida começa a brotar dentro de nós. Posso ouvir um amém? Engraçado que Deus dá umas coisas meio doidas. Ele falou assim para o homem, quando Ele criou o homem: agora você vai subjugar a terra, você vai dominar a terra. Certo? E eu acredito que é literal da terra, produzir para o homem, servir o homem, amém. Porém, amado, dentro desse contexto, tem uma coisa muito especial. O homem foi feito do quê? Do pó da terra. Quando Deus está falando assim, ei, você precisa controlar aquilo que você é. Você precisa dominar você. Ele virou para Caim e ele falou, ei, não cabe a você fazer o certo, domine você sobre o mal. Sabe, temos que parar de deixar o governo nas mãos dos sentimentos da nossa vida. E temos que assumir. Está errado. Não está certo, então não está certo. Eu não posso permitir com que esses desejos, com que esses pensamentos, com que esses sentimentos criem morada dentro do meu coração. Eu preciso aprender a governar. E governo é exercer autoridade, amado. Não significa que nós não vamos passar por eles, pelas lutas. Sabe, a gente que pensa que vai viver num paraíso nessa terra, amado, aonde você não vai ser afrontado, aonde você não vai ser questionado da tua fé, aonde você não vai ser, sabe, posto à prova para mostrar realmente que o que sai dentro de você vem dos céus, vem de Deus. Ei, nós vamos ser provados todo dia. A palavra de Deus diz que como ovelhas nós estamos lançados a um matadouro, somos espetáculos nessa terra. Entenda a sua posição. Pare de ser um menino mimado, pare de ser uma pessoa, sabe, chorona, sabe, que não encara a vida. Seja responsável pelas suas ações, seja responsável pelas suas atitudes, assume o comando da tua vida, amado. Determina, quem manda aqui sou eu, e quem me guia é o Espírito de Deus. É isso. Dessa forma, você vai ser um radical. Dessa forma, você vai andar no governo que Deus quer que você ande. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, isso é só a introdução. Governar bem a nossa vida, amados, é a marca de uma maturidade espiritual. Não importa quantos anos você tem de cristão, de evangelho, não importa quantos anos você tem de idade, se você é novinho, jovem, meia idade, velho, bebê, não interessa, amado. Maturidade representa governo sobre as nossas vidas. O quanto você governa suas emoções, seus sentimentos, é o quanto que você é maduro espiritualmente. E Deus quer crentes maduros para revelar coisas sobrenaturais, para levar você a viver coisas sobrenaturais. Sabe, Hebreus capítulo 4, ele fala sobre o menino imaturo. Ele fala que ele tem toda herança, ele tem todo o direito dos pais,
Mas porque é menor, porque não tem maturidade, ele está sendo cuidado por tutores. E ele não pode, então, ter autonomia sobre toda a herança que tem, porque é imaturo. Deus, ele deu a herança de Jesus para nós. Toda a riqueza do céu, todo o governo do céu, toda a autoridade do céu, ele foi dada a ele, e ele falou assim: eu vos dou. Mas para a gente andar nessa autoridade, nesse governo, nessa riqueza, nessa prosperidade, amado, você precisa ser maduro. É a chave para você viver milagres, é a chave para você viver o sobrenatural de Deus, amém? Então a maturidade é a marca de uma pessoa que governa bem a sua vida. Para isso nós vamos hoje falar então 5 características, sabe, de um governo segundo o padrão de Deus. A primeira delas, vou falar já 5, são fundamentais: é a disciplina, integridade, planejamento estratégico, resiliência e dependência de Deus. São 5 características que vai apontar para a tua vida, e você praticando essas características, você exercendo isso tendo em tua vida, pode ficar tranquilo, amado, que você vai governar conforme o Senhor deseja que você governe. A primeira dela é a disciplina. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, diz o seguinte: subjugo o meu corpo e faço dele meu escravo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim: cara, tem muita coisa aqui na minha vida que eu queria fazer de outro jeito, de outra forma, de outra maneira, pensar de uma outra jeito, comer que nem um doido, viver que nem um descontrolado, mas não é assim. Eu ordeno, eu subjugo o meu corpo e torno o meu corpo escravo de mim mesmo. Ele vai fazer o que eu estou ordenando, o que eu entendo como consciência em Cristo, né? Então Paulo, ele viveu uma vida disciplinada. A sua missão, mesmo enfrentando prisões e perseguições, ele cumpriu o seu propósito. No final de sua vida ele disse: olha, eu fiz o que tinha que fazer, guardei, encerrei minha carreira, guardei a fé, e é isso. Será que eu e você vamos chegar no final da nossa história e vamos falar como Paulo: olha, eu fiz o que tinha que ter sido feito, eu cumpri o meu propósito? Ou será que nós vamos chegar lá e falar assim: nossa, tinha tanta coisa para eu fazer, e eu me preocupando com outras coisas, sem valor, sem sentido? Sabe, amado, você precisa entender o seguinte, que a disciplina é o alicerce de tudo. Sem disciplina, amado, as outras características não vêm. Sem disciplina, querido, você não consegue, sabe, fluir e governar. Quem aqui é indisciplinado? Amém. Glória a Deus pelos sinceros. Os que não sabem ainda, eu vou revelar ao coração de vocês. Jesus revela tudo aqui, amém? Glória a Deus. Por exemplo, eu vou te mostrar. Quem falou que ia começar um estudo ano passado e não fez o estudo? Um novo curso. Quem falou que ia começar dietas? Quem falou que ia começar a economizar dinheiro? Quem falou que ia fazer todas as promessas que você fez e você não cumpriu? Amado, isso só aponta para que você não é uma pessoa disciplinada. Então, quem aqui não é disciplinado, levanta a mão. Obrigado, apareceu mais alguns. Glória a Deus. Aleluia. É forte. Mas a disciplina, amado, é algo que você não negocia. Se você estabelece algo, você não deixe nada mudar aquilo, porque senão você nunca vai ter uma disciplina em uma área da sua vida. Sabe, a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, ele fala assim: olha, não seja sua boca precipitada em ficar prometendo as coisas. Porque se você promete a Deus, você precisa cumprir, senão você está em castigo com Deus. Ainda bem que Jesus morreu na cruz do Calvário, perdoando nossos pecados. Porque quantos de nós já estávamos condenados de tanta promessa que nós fizemos para Deus? Ai, Deus, esse ano eu não freco mais, desse ano eu não traio mais minha esposa, desse ano eu não brigo mais lá em casa, esse ano eu não falo mais palavrão, esse ano... Ei! Vamos falar de palavrão, adoro falar de palavrão. Crente que fala palavrão, para mim, não é crente não, mano. Porque a palavra de Deus diz que Ele mudou os nossos lábios e colocou um novo cântico em nossa vida. E eu odeio quem fala palavrão. Não, eu não odeio quem fala palavrão. Eu odeio o palavrão de quem fala.
Fica melhor assim. Amém? Mas é muito feio. É muito feio. Então, seja disciplinado. Corrija isso. Diga para você mesmo, eu não vou mais falar palavrão. Mas pastor, você tem que ser descolado. Vai ser descolado com o inferno, irmão. Longe de mim. Seja a tua boca uma boca de bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos desenvolver disciplinas, como rotinas espirituais, oração, leitura da palavra. Sabe, você precisa ter tempo para investir nos seus estudos. Uma disciplina de aquietar o teu espírito. Porque tem muitos aqui que só se sentem úteis fazendo coisas, e o Senhor quer te ensinar a descansar. Seja disciplinado no descanso, amado. Sabe, nós precisamos criar isso. Você precisa ser a pessoa que causa isso. Porque senão não vai mudar nada. A disciplina é a base para nós resistirmos às tentações e permanecermos focados no propósito. Então, se você não tem disciplina naquilo que você está estabelecendo sobre a tua vida, de verdade, amado, você não vai governar nenhuma área da sua vida. Vocês sabiam que o Michael Jordan, jogador de basquete, ele foi um dos melhores, né? Na sua infância, no colegial, ele na peneira da escola, ele foi rejeitado. Vocês sabiam disso? Ele não foi aceito no time. E amado, quantas vezes na sua vida, em alguma área, você foi rejeitado, ou falando, você não serve, você não presta? Amém? Vocês já passaram por isso? E deixaram de viver isso, por causa que alguém falou isso para você? Realmente, Michael Jordan não estava preparado naquele dia. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a ter disciplina. Ele começou a treinar. Ele acordava mais cedo. Ele começou a se exercitar. Ele começou repetições em cima de repetições, em cima de repetições. Tudo fez com que ele se tornasse a grande estrela do basquete americano. Tem que parar de chorar, amado. Você tem que parar de falar assim, eu não consigo nada. Porque é esse sentimento que Satanás tem empreendido a tua vida. Tem que parar de falar, tudo dá errado na minha vida. Para de falar isso, abençoado. O que está faltando é disciplina. O que está faltando é posicionamento teu, é governo, assumir o governo. E esse ano é ano de você governar. É ano de você dizer, não, eu vou assumir o controle. Amém? Então disciplina é a base. Segundo ponto, integridade, querido. Quando nós falamos de integridade, uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa que tem testemunho vivo. Sabe o que é um testemunho vivo? Sabe quando você ouve alguém falar para você assim, não, irmão, acredita que eu vou estar lá. Aí você fica assim, não, você já falhou várias vezes, você já errou, sabe, não é íntegro. Uma pessoa íntegra, por mais que ela erre ou falhe em algum momento, até falhando, ela tem a confiança do próximo. E ela não precisa falar assim, não, confia, não. Você confia nela de graça. O que falta no nosso meio é a integridade. A integridade é um testemunho vivo da nossa vida. Olha o que o salmista diz. Ele diz assim, Salmo 101, verso 2. Andarei em minha casa com integridade de coração. O interessante é que nós queremos aparentar uma integridade aqui na igreja. Talvez na frente do seu chefe, né? Porque na frente do seu chefe você faz o quê? Você trabalha, né? Porque você é íntegro. Olha, o chefe tem que ver você trabalhando, né? Na frente dos teus pais, você não olha aquelas coisinhas que você olha no seu quarto, no celular, né? Na frente da tua esposa também, você não faz isso.
ou vice-versa. Por quê? Porque na frente das pessoas, nós queremos ter uma falsa integridade. E amado, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela é tão verdadeira, ela diz assim: nada que está em oculto que não há de ser revelado. Pode ter certeza que o seu mau caráter, a sua má integridade vai vir à tona. Fala a verdade, quem Deus já caguetou? Aí dá um glória a Deus aí. Quem tentou esconder de Deus e a mamãe chegou e falou: Deus já me contou tudo. Que loucura nossa. Que doideira a gente achar que vamos conseguir. Isso não é governo, amado. Isso não é controlar a tua vida, não é subjugar você mesmo. Ao contrário, e quando o salmista fala assim: eu quero ter integridade, é dentro da minha casa, é no meu eu, é no meu secreto, eu preciso ser íntegro onde ninguém está vendo. Sabe, que comunhão tem a luz com as trevas? As pessoas, a gente quer, Deus, entende aí, Deus, Ele entende todas as coisas, mas concordar e querer, aceitar, é outro papo. Ele está dizendo para você: entender o que, filho? Porque eu já te libertei. Entender o que, filho? Que eu já conquistei na cruz do Calvário por você, é tudo. E o que você quer que eu entenda? Eu quero que, não, Deus, então fala assim: eu quero que você entenda, Senhor, que eu não estou nem aí para as tuas coisas. Eu quero que você entenda, Senhor, que eu não ligo para a tua palavra. Eu quero que você entenda, Senhor, sabe, que a minha opinião é totalmente contrária à tua. O Senhor é maluco colocar essas coisas, sabe? É essas respostas que nós estamos dando para Deus, quando nós temos esse sentimento que Ele precisa entender. Ao contrário, amado, nós temos que se dobrar a Ele. Amém? Faz sentido isso? O que Deus está fazendo aqui nessa noite? Ele está transformando pessoas comuns, que vivem da sua maneira de pensar, ou viver, em líderes, em governadores, em pessoas que vão assumir propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, José, por exemplo, ele foi íntegro. Quando ele estava na casa de Potifar, sabe, a gente costuma a usar argumentos para quebrar a disciplina na nossa vida e quebrar a integridade. Por exemplo, você já viu aquele ditado: já tá ferrado mesmo, vamos afundar agora o barco. Já, né? Pisei um pé na jaca, vamos pôr o outro. Amado, olha só que doideira. Se você pisou um pé na jaca, por que você vai pôr o outro? Se ele está fora e você está vendo que ele melecou, não é mais fácil você usar o outro para tirar o pé da jaca? Mas não, a arrogância do nosso coração, o orgulho dentro de nós, faz com que a gente quebre esse princípio de integridade. Amado, não é porque você está sujo que você tem que se sujar mais. Não é porque está dando errado que você tem que se lançar ao erro. Ao contrário, nós precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida. E com Deus, tudo que era impossível, para Ele é possível. Então, mas pastor, talvez não dê certo, amado, isso é uma forma de você não entender quem Deus é. Nós acabamos de dizer no começo que Deus é bom e morreu por você, Ele deu a vida por você, Ele deu tudo por você. Como que você acha que Deus não vai fazer algo por você? Como que você deixa isso? Então é uma falta de convicção, de consciência de quem Deus é. Quando José estava na casa de Potifar, ele tinha todos os argumentos: abandonado, esquecido, largado, vendido como escravo, deve ter apanhado. Agora ele arruma uma folguinha na vida dele. E aí, diante da folguinha na vida dele, ele está agora coordenando ali as coisas na casa do Potifar, está ali governando. E de repente a mulher do Potifar, uma linda mulher, começa a dar bobeira para ele. Talvez a cultura daquela época não tinha problema nenhum com isso, enfim, mas ele carrega algo, amado. Ele carrega algo que vem dos céus. Nós carregamos algo que vem dos céus. O Espírito de Deus habita em nós, amado. É diferente, a gente não se mistura com a cultura.
O problema é que nós queremos andar com Deus e na cultura do mundo, nos padrões desse mundo, com a ira, com a raiva, com a falta de perdão, sabe, com a justiça própria. Potifar podia falar, José podia falar, peraí, mano, todo mundo abusou de mim, todo mundo deu ruim comigo, também vou meter o pé na jaca aqui. Mas a integridade no coração dele carrega algo poderoso. E diz assim: isso não é certo. O meu Deus não é alegre com isso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus íntegra, ela se preocupa em agradar o Pai. A sua integridade não está apontando aos seus padrões, mas sim aos padrões celestiais. E Ele colocou dentro de você isso, está escrito dentro do teu coração. Você sabe quando você está falhando, você sabe quando os sentimentos não são corretos, você sabe, então você precisa assumir o governo, seja íntegro. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Isso te alegra? Sabe, nós precisamos ser íntegros em todas as áreas da nossa vida. Então, no trabalho, na família, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos como amigo. Posso ouvir um amém? A gente tem vivido num tempo, e uma coisa no trabalho é muito interessante, e eu quero chamar a atenção de você para isso. Se você trabalha de home office, ou se você tem facilidade, ou está num lugar onde os olhos do teu chefe não estão ali, você precisa assumir o controle. Amado, ser íntegro é você pagar o preço do teu serviço. Se você tem que trabalhar das 8 às 6 da tarde, é das 8 às 6 da tarde. Você deixar o computador ligado lá, e como se você estivesse presente, isso não tem a ver com integridade. Isso só está sujando o teu caráter em relação àquilo que Deus é na tua vida. Se você é um empresário neste lugar, e você prometeu algo, mesmo que tenha prejuízo, cumpra com o que você prometeu. Isto é integridade. Se você disse a alguma pessoa um compromisso com um horário, seja responsável com isso, chega no horário. Se não der, comunique, avise, mas sendo sincero, sem mentira. A todo momento nós estamos sendo questionados sobre a nossa integridade. E a gente precisa começar nas pequenas coisas. Seja íntegro com os seus filhos. O que é ser íntegro com os filhos? Pai, deixa eu assistir televisão. Depois. Passa depois, você não deixa de novo. Você não está sendo íntegro. Então diga não. Não deixo. Vai fazer outra coisa. Posso ouvir um amém? Faz sentido isso na sua vida? Porque é essas atitudes que vai colocar você no governo. Porque senão, de novo, amado, você está igual a canção do Martinho da Vida. Sei lá, se é dele ou do Zeca Pagodinho, enfim. Deixa a vida me levar. Quando você é uma pessoa íntegra, ela te torna confiável. As pessoas vão confiar em você. Posso ouvir um amém? Terceiro ponto, planejamento estratégico. É agir com sabedoria. Provérbios 21, verso 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. Ou em outras palavras, tudo aquilo que você planeja, amado, traz êxito, traz resultado. O problema é que planejar é algo chato demais. Não é verdade? Ai, que cansativo. Ah, não, eu vou ter que ficar... Eu não sei como é que faz isso. Até a lista do mercado que você não planeja faz você gastar mais do que necessário. Você sai da tua casa e vai lá, hoje eu vou fazer uma macarronada.
e você vai lá, porque você não planejou, você só tem uma ideia, uma macarronada. Quando você está passando no corredor da lasanha, você fala, não quero mais macarrão, mas já está 3 pacotes de macarrão dentro do carrinho, lasanha. Aí, não, agora uma carne, rocambole. Agora, não, eu vou fazer uma feijoada. Quando você vê, você tem tudo no carrinho para uma janta. Quem é assim? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sem misericórdia, Jesus. Queima esse mal na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É falta de planejamento. Você planeja as suas contas? Será que na sua casa tem um caderninho lá? E lá tem as contas, as fixas e as esporádicas? Você faz isso? Ah, que bom. Só que você é disciplinado? Porque você faz as contas fixas. Aí você, não, hoje eu não vou pagar esse aqui. Porque tem um esporádico aqui, um rolezinho. Aí depois fala assim, ai Jesus, eu não sei o que está acontecendo. O diabo está na minha vida, Jesus, nas minhas finanças. Que caperoto maldito. E o que ele fez com você, irmã? Ué, ele não deixou eu pagar as contas tudinho? Ficou falando na minha orelha? Que eu precisava comer uma pizza, que eu precisava aquilo. Amado, disciplina, integridade, planejamento. A Bíblia nos ensina isso. Sabe, Neemias, quando ele percebeu que as muralhas estavam derrubadas, e ali o Senhor o chamou, ele não chegou lá e falou assim, ei, Deus me chamou para fazer uma grande obra nesse lugar, vamos levantar, povo, você pega aquilo outro, não. Ele não fez isso não. Sabe, a gente é muito acostumado com alarido, a gente quer fazer barulho, a gente começa a ter as ideias e já começa fazendo, que nem louco, ei, não é assim. Neemias, ele chegou, ele foi olhar os muros da cidade, os lugares, ele percebeu de noite, não conseguia enxergar um caminho, ele viu as portas, ele viu que não eram só as muralhas, ele viu que as portas estavam queimadas, ele começou a fazer um processo, sabe, de examinar, de planejar. Depois que ele planejou tudo, depois que ele viu que ele necessitava, que ele organizou todas as coisas, ele chamou os homens e começou a falar, olha, agora nós vamos começar uma grande obra. Ei, Deus está começando uma grande obra na nossa vida, a gente precisa planejar isso. E aí a mão do Senhor era com ele. Sem planejamento, amado, você não vai a lugar nenhum. Está uma moda que as pessoas hoje têm distúrbio de atenção, déficit de atenção, TDAH. Quem tem TDAH aqui? Seja curado em nome de Jesus. Só 2 pessoas, eu também achava que eu tinha, amém? Hoje eu fui liberto disso em nome de Jesus. Vocês também. Mas eu não vou deixar vocês 3 sozinhos não nisso, amém? Sabe quem é que começa a fazer uma coisa, não termina e vai para outra? Levanta a mão, amém. Viu, irmãos, como nós não estamos mais sozinhos nessa? Viu? Tudo problemático, tudo doido. Meu Deus, é o que eu falei na televisão. Vão me cancelar. Não, quem tem TDAH não é doido, tá bom? Amém? É uma bênção, é uma pessoa comum, amém? Já, amém, glória a Deus. Não, mas deixa eu falar algo, amado. O problema não é isso. O problema é a falta de disciplina, a falta de integridade e a falta de planejamento. E às vezes eu estou lá estudando, eu estou fazendo alguma coisa e minha cabeça vagueia. E aí eu vou para aquela outra coisa. Quando eu vou no caminho, quando você controla e está no governo das coisas, eu falo assim, não, Fabiano, você está fazendo isso. E aí eu volto para aquilo. É uma dica, amém? Isso funciona, tá? Glória a Deus. Você não é aquele que acorda pela manhã e fala, ai, obrigado Jesus por esse dia. Ai, vou escovar meus dentes. Aí você olha, e o cachorrinho fez xixi. Aí você, não vou pegar o papel higiênico, não, pegar o pano lá. Aí você vai lá na cozinha, pegar o pano para limpar o xixi, que você não limpou. Chega na cozinha, ou na lavanderia, você vai na lavanderia, só que você passa pela cozinha.
E aí você vê o pãozinho, um cafezinho, e você... Não, pera, vou sentar, tomar um café, preciso comer. Mas aí você percebe que a xícara está suja, aí você vai lavar a louça. Será que você está se vendo, amado? Eu e a Natasha, nós estamos num propósito na nossa casa, porque, amado, a tua casa, ela mostra muito a sua vida, tá? A sua casa física aponta muito para a tua vida. E o propósito que nós estamos lá na nossa casa é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tudo bem? Amém? Para os maridos aí, ok? Para as mães, então para os jovens. É assim, ó. Vamos começar dentro do teu quarto. O que precisa ser organizado dentro do teu quarto hoje? O guarda-roupa está com a porta caída lá? Então tem que arrumar. Pastor, eu não sei como. Gente, por que você não assiste o YouTube para aprender? Lá tem ensinando. Para isso você não para ver a vida dos outros, mas aprende lá a fazer como consertar parafusos de porta que já arrebentou lá, aquela porta velha, meu Deus do céu. E como eu arrumo isso? Está lá. Tá, não tem porta caindo, como é que estão as suas gavetas? Mas para que arrumar, pastor? Porque eu já ouvi isso. Para que arrumar, pastor? Sabe, vai bagunçar de novo. Oh, meu Deus. Sabe, amado, disciplina, integridade e planejamento. Quando nós começamos a usar esse governo sobre as nossas vidas, um sentimento começa a brotar dentro de nós, que é satisfação e realização. Você percebe que as pessoas, elas querem conquistar tudo na vida, e elas conquistam, elas compram um celular novo, elas compram roupa, elas saem para o shopping, elas gastam no lanche, elas fazem tudo, mas porque a casa está desorganizada, quando elas chegam naquele lugar, o sentimento de insatisfação, de falta, ainda bate no coração dessas pessoas. Então não adianta pôr, tem que arrumar. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Depois você arrumar teu quarto, vai para o corredor. Talvez você diga assim, mas pastor, a casa é da minha mãe. Ajuda ela. Você tem seus filhos lá. Eu tenho minha casa agora. É difícil pregar com a mãe presente, viu? Mas, quando nós planejamos, você está dizendo uma coisa, eu tenho fé, porque planejamento aponta para a fé. Você começa a ter disciplina. Quarto ponto, resiliência. E o que é resiliência, amado? É perseverar em meio às crises. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, feliz é o homem que persevera na provação. Deixa eu trazer vocês para essa realidade. Nesse mundo teremos aflição. Nesse mundo teremos necessidades. Nesse mundo teremos doença. Nesse mundo teremos cansaço. Nesse mundo teremos preguiça. Nesse mundo teremos perseguição. Nesse mundo talvez as coisas não vão aparecer tão favoráveis, porém, a resiliência, a persistência, a fé, a nossa integridade, vai te levar a viver o sobrenatural de Deus, vai te levar a vencer, porque Jesus falou assim, porém tenham bom ânimo, eu já venci esse mundo. Então nós temos que parar de achar que vai estar tudo fácil. O Senhor não disse que vai estar fácil. O Senhor disse que já temos a conquista. Agora, posse, tomar o governo, exige resiliência, exige uma força de você enfrentar as situações, as circunstâncias, crendo que Deus é contigo. Não desista, não pare no meio do caminho. Olha, um homem chamado Jairo, ele correu até Jesus, e desesperado, porque a filha dele já estava pronta para morrer, ele nem sabia se ela estava mais viva.
E ele corre ao Senhor, e ele fala: venha rápido, vamos na minha casa, tem que ser agora, é nesse momento. Desesperado. Jesus fala: vamos lá, Jairo. E Jesus começa um processo de chegar até a casa de Jairo. E isso aponta para as nossas vontades, os desejos que nós queremos buscar no Senhor, sonhos a serem realizados, projetos e tudo isso. E a gente vai até Jesus, e como eu disse, Jesus é o bom pastor. Ele fará as coisas para nós. Ele quer te abençoar, Ele quer te agradar. Então, nós vamos até Jesus e entramos nesse processo. A resiliência faz com que eu permaneça nesse processo até o fim. Não só um momento. Não só enquanto está favorável. Enquanto está tudo dando certo. Amados, a nossa resposta de fé não está em resultados que vemos com os olhos, mas com aquilo que cremos com o coração. O Senhor Deus é um Deus de promessa. E Ele não brinca com nossos sentimentos. Ele está falando: assume o governo, faz só a sua parte, para eu poder fazer a minha. Assume o governo, controla aí, tenha integridade, planeja, tenha resiliência, porque você vai ver resultados. Quando Jesus estava então no processo do milagre de Jairo, uma mulher, a multidão, pessoas, várias situações estavam rodeando Jesus. Imagine se você é Jairo. Qual é o sentimento que você vai ter sobre aquelas pessoas que estavam rodeando Jesus? Sai da frente, que o meu problema é mais importante que o seu, sabe? Você não está entendendo? Você vai ter raiva, você vai ter ira, você vai ter todos os sentimentos que são contrários a Deus. Não é verdade? Por quê? Porque a minha necessidade é mais importante que a do próximo. É assim que nós pensamos quando não temos o entendimento pleno de quem é Deus. Quando não somos resilientes. Mas aí acontece. A mulher toca em Jesus. O ensejo para. E aquela conversa, e agora Jesus quer saber quem tocou nele. Os discípulos falam: mas como, mestre, você vai saber? Tem um monte de gente, e aquela conversa toda. Eu fico imaginando Jairo assim: minha filha, meu Deus, Jesus. E quantos corações a gente vê aqui na igreja, desesperados. Porque Jesus tem que fazer agora. Porque Jesus tem que mudar agora. A palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele espera. Jesus continua o caminho, porque Ele é fiel. E Ele continua indo para a casa de Jairo. Sabe, amado, quando Jairo está próximo à sua casa, alguns amigos dele, alguns homens ali, saem de encontro com ele, saem correndo de encontro com Jairo, e diz assim para Jairo: Jairo, não atrapalha mais o mestre não. A sua filha morreu. Sabe, uma pessoa que não é resiliente, não controla o seu emocional, não crê nesse Deus Todo-Poderoso, sabe o que ela faria nesse momento? Ela apontaria para Jesus e falaria assim: a culpa é sua, você demorou, você não chegou. Uma pessoa que não governa o seu emocional, sempre está culpando os outros, pelas as coisas que não alcançam, pelos fracassos, pelas suas dificuldades, pelos seus erros. Amado, o espírito que move em nós é um espírito de coragem, de ousadia, é um espírito de controle, de domínio próprio. O fruto do espírito é domínio, é paz. E ele está em você. Ele está dentro do teu coração.
Ele está controlando a tua vida. Talvez você diga, pastor, mas tem um momento que eu não vou aguentar. Eu concordo, amado, eu também já passei por isso. Já houve momentos na minha vida que eu não vou aguentar também. Mas o cara que governa suas emoções, ele não olha para Cristo acusando ele. Ele olha para Cristo como dizendo assim, me socorre. Porque eu creio que você é a luz desse mundo. É a verdade. É nesse momento, amado, que Jesus percebe que Jairo ia perder a resiliência. Porque a palavra de Deus diz assim, que não virá provação sobre a nossa vida, ao qual eu e você não possamos suportar. E quando essa provação vem, Ele vai liberar uma palavra sobre você, fortalecendo você, se você estiver no lugar de governo. Ele vai dizer para você assim, ei! Não temas, crê somente. Isso aquietou o coração de Jairo. E tornou a resiliência mais forte dentro dele. Jairo entra para casa com Jesus. Jesus fala para a mocinha, Talita, come, levanta. E entrega ali o milagre na mão dele. Eu já vi muitas pessoas que Jesus está assim, com o milagre na mão, e entregando, estendido. Que a pessoa é só estender as mãos e pegar. E as pessoas têm virado as costas e indo embora. Porque não governa a sua vida. Porque deixa as emoções se governarem. Assuma o controle, amado. Assuma o controle da tua vida. Lembre-se de uma coisa. Momentos difíceis que nós passamos são oportunidades para nós crescermos e nos amadurecermos. Então toda luta que você está passando, toda dificuldade, ela está trazendo sobre a tua vida crescimento e maturidade, amém? Não olhe para as lutas e para as dificuldades da sua vida como algo que tem poder de te destruir. Ao contrário, vai te levantar, vai te edificar, vai te colocar mais forte. Amém? Então a resiliência nos prepara para o nosso próximo nível de responsabilidade, de bênçãos e de propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então nesse ano de governo eu preciso fazer o que, amado? Ter disciplina, integridade, planejamento com sabedoria, resiliência, suportar, ser mais forte, seja mais forte. E agora por último, porque esses 4 pontos, qualquer pessoa que não crê em Deus vive e pode praticar. Nós temos aí fora pessoas que são disciplinadas, que são íntegras realmente, são verdadeiras, pessoas que planejam a sua vida e são resilientes, elas aguentam as porradas da vida. A gente vê. Agora esse 5º ponto aqui é essencial. Dependência de Deus em todas elas. A diferença da nossa vida é que em todas essas 4, nós dependemos do Senhor. Eu não dou um passo sem estar dependendo dEle. Posso ouvir um amém? Amém. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe, um exemplo bíblico de uma pessoa que confiou no Senhor é Daniel, o profeta. Põe para mim, Daniel capítulo 6, verso 10. Por favor.
Por que eu quero trazer o profeta Daniel? Não tem tantos homens que confiou no Senhor. É porque Daniel era um homem de oração, amado. E quando nós falamos de confiança no Senhor, quando nós estamos falando de acreditar em Deus, não existe confiança sem um relacionamento. Porque confiança é construída através de relacionamento. E não existe uma outra forma de nós relacionarmos com uma pessoa se não é conversando com essa pessoa. Amém? Sabe, eu acredito, tem uma frase muito interessante, que é assim, que tem muita coisa que é boa, e a gente fica com as coisas boas. Mas tem coisas que é melhor que as boas. Então, é muito bom, sabe, você ter tempo com a tua família, é muito bom você poder administrar, trabalhar, ir para a igreja, é bom nós estarmos aqui, os voluntários servindo, os músicos cantando, eu ministrando a palavra, é bom, o pessoal tem agora a oportunidade de assistir ali na sua casa, tem coisas que são boas, mas existe uma coisa que é melhor que as boas, e o que é melhor que as boas é orar, é falar com o papai, é conversar com Deus. Essa é a minha dependência. E quando eu estou dizendo orar, eu não estou dizendo interceder, clamar pelas nações, por uma vida salva, por a cura de alguém. Eu estou falando de confiança, intimidade, abrir meu coração, falar o que tem aqui dentro, ouvir o que tem do coração dele, se relacionar. E quando nós falamos de orar e ter esse tipo de relacionamento, não é algo rapidinho, é algo com uma disciplina, com a integridade, com planejamento, com resiliência, porque nós temos que lutar contra o nosso TDAH, amém? A nossa distração. Você gosta de conversar com alguém que está mais preocupado com tudo ao seu redor do que com o que você está conversando? Não. E a gente quer ter esse tipo de relacionamento com Deus. Não é que Deus não gosta, é que você não vai conseguir ouvir o que Ele está falando, você não está parando. E quando eu estava lendo esse texto de Daniel, cara, uma coisa me chamou a atenção, para esse pequeno detalhe de ter esse relacionamento com Deus. O que acontece aqui um pouquinho antes, o rei Nabucodonosor, ele traz um decreto para aquele país, que a Babilônia, durante 30 dias, não ia orar, não ia clamar a outro Deus, não ia adorar a outro Deus, não ia fazer nenhum tipo de sacrifício, se não fosse a estátua do rei Nabucodonosor. E olha que interessante, 30 dias é fácil. Sabe, nós passamos um período aqui, de pandemia, onde teve decretos que as igrejas precisavam fechar, pastores, uns levantaram contra, outros a favores, e a igreja começou a se dividir. Então, é algo, amado, que não foge muito da nossa realidade. Agora vamos ler o texto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa. Então houve a ordem, ninguém mais faça. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer 3 vezes por dia. E o que ele fazia 3 vezes por dia? Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Não, espera aí. Sabe, quando Deus está no governo da nossa vida, amado, nada tira o nosso coração do propósito do governo dele, amém? Escuta isso. Se esse decreto é para nós,
Eu vou, como nós fizemos na pandemia, eu vou chamar a igreja e vou falar: irmãos, seguinte, o nosso presidente determinou isso, e nós vamos precisar fechar a igreja, senão nós vamos correr o risco de ser presos, condenados, mortos, açoitados, nós vamos seguir alguma perseguição, alguns irmãos vão ficar aqui, vão falar que a gente não está respeitando a vida, outros vão falar que a gente não está respeitando os princípios, que nós temos que obedecer às leis. Tudo bem, igreja, em comunhão, igreja, eu quero saber qual é a nossa decisão. A gente continua adorando Deus, a gente continua fazendo culto, ou nós paramos, porque é só 30 dias, daqui a pouco a gente volta. É um período curto, a gente nem vai perceber, vai passar rapidinho. O que eu estou querendo dizer com isso, amado? Que a gente troca o melhor por aquilo que parece ser bom, coerente. Você troca momentos com Deus, de apresentar o governo a Ele, sabe, por um trabalho, que é bom, por estar com os amigos, que é bom, por assistir um bom filme, que é bom. Quantos aqui concordam em fechar a igreja nesse período? Talvez ninguém levante a mão, mas eu lembro na pandemia como que foi. Eu falei: irmãos, é o seguinte, ninguém vai ser obrigado a vir, mas nós vamos permanecer com a igreja aberta. Nós vamos permanecer fazendo culto. Esse pastor não está sabendo, não está sendo sábio, ele está espalhando doença, ele está espalhando. Amado, eu não estou espalhando nada disso, eu estou andando como Daniel. Sabe o que Daniel estava fazendo? Ele não estava ali clamando pela nação, ele não estava clamando para que o povo de Israel fosse salvo, ele não estava ali clamando, sabe, por algo importantíssimo. Ao ponto de vista dos homens. Mas Daniel, ele estava enfrentando tudo ao redor dele, para ele simplesmente fazer isso diante de Jesus. Senhor, eles estão dizendo lá para não fazer, mas eu não posso passar nenhum dia longe de Ti e olhar para a Sua beleza e dizer que Tu és maravilhoso, dizer que o Senhor é bondoso, dizer que eu amo as Tuas palavras, sabe, de estar aqui dobrado, só de eu saber que eu estou diante de Ti, Pai. É só isso. Era só isso que Daniel estava fazendo. Só estava adorando. Sabe quantos decretos na sua vida, amado, têm impedido você de adorar? Quantas circunstâncias na sua vida, quantas situações que parecem ser boas, parecem ser, estão fazendo você perder um lugar secreto de dizer e de contemplar a presença de Deus. Sabe o que fez? O que aconteceu com Daniel, porque ele se dobrou? Foi lançado na cova dos leões, amado. Foi lançado à morte. Mas sabe o que eu fico feliz? É que quando um crente entende esse processo, ele entende o que é mais importante é se relacionar com Deus e deixar Deus no governo da sua vida. Esse crente vive coisas que outras pessoas não vivem. Ele vê leões fechando a boca. Ele vê anjos agindo em seu favor. Ele vê o manifestar da glória de Deus. Assumir o governo da nossa vida, amado, vai te levar a viver aquilo que Deus tem para você. Seja excelente. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Dependa de Deus em todas as suas decisões.
Ore antes de agir, amado. É esta dependência que nos mantém conectado à fonte de sabedoria, à fonte de poder, à fonte de glória, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria, diante de tudo isso, nós temos uma oportunidade, porque quando a verdade de Deus é revelada ao nosso coração, eu preciso dar uma resposta a ela. E de verdade, eu gostaria muito, nesse momento, que você permitisse essa doce presença trazer um constrangimento dentro do teu coração. Existe um rio do Senhor, águas, existe uma atmosfera neste lugar que está sendo liberada sobre a nossa vida. E essa atmosfera, ela traz uma consciência dentro do nosso coração, o quanto nós precisamos voltar para os caminhos do Senhor. O quanto nós precisamos realmente admitir que não estamos no governo da nossa vida. Eu quero que você olhe para você e você reconheça que você precisa melhorar, mas ao mesmo tempo você reconheça que existe um amor inundando o nosso coração, uma graça de Deus, porque a mensagem dele liberada para nós, se eu posso ouvir, se você tem ouvidos para isso, é porque ele está te amando, é porque ele está falando, o Deus Todo-Poderoso está falando com você, querido, com a tua alma, com o teu homem interior. É só você e ele. Lembra, ele está à porta batendo. Ele está dizendo: abra, eu quero te visitar, eu quero te ajudar a assumir o controle de governo, eu quero trazer mudanças para dentro do teu coração. Espírito Santo, te agradeço pela tua verdade, te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Jesus, porque os ouvidos estão sendo abertos nessa noite, os corações estão sendo inundados pelo poder da tua palavra. O Senhor está agora, Deus, ministrando o nosso coração, ministrando a nossa vida. E eu te peço capacitação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga um fortalecimento. Sabe, que haja, Deus, arrependimento, metanoia, mudança de mente nessa noite. Que cadeias sejam quebradas, que prisões sejam destruídas, que incertezas sejam dissipadas, que as trevas que reina, que as trevas que engana, que as trevas que dominam sentimentos, trazendo depressão, angústia, dúvidas, em nome de Jesus, sejam dissipados. Que potestades e principados sejam quebrados agora, porque só há um governo sobre nós, só há um único Deus. Traz Espírito Santo. Tu és aquele que convence o homem. Deixa teu povo te ouvir. Deixa teu filho serem ministrados, Espírito Santo. Escuta ele, escuta ele. Escuta o Espírito de Deus, responde a ele, responde a ele.